Meu nome é Eliege, hoje é a aula 3 de Ciências do 9º ano regular e vamos falar sobre hereditariedade, a segunda lei de Mendel. De início, vamos apresentar um vídeo, que é o vídeo 1, sobre a lei de Mendel, que é a hereditariedade. Hereditariedade, lei de Mendel. Você sabe o que é isso? Hereditariedade é a transmissão de informações genéticas de pais para filhos. Você saberia me dizer o que é um gene? Gene é um fragmento, um pedaço de DNA. Na lei de Mendel, os genes são representados por letras do alfabeto: Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, etc. Agora que vocês já sabem o que é um gene, saberiam me dizer o que é um genótipo? O genótipo é um conjunto de genes. Se os genes são representados pelas letras do alfabeto e genótipo é um conjunto de genes, então ele vai ser representado pelo conjunto de letras. Repare que nesse genótipo, os genes que estão sendo mostrados são genes alelos. Você sabe o que é um gene alelo? Alelos são genes que estão localizados na mesma posição em um cromossomo e, consequentemente, estão relacionados com a mesma característica. Nós falamos em genótipo, que é passado de pai para filho. Mas então, por que um irmão pode ser tão diferente do outro se forem criados em lugares distintos? Você diria que é porque os pais passaram características diferentes para cada um dos filhos. Mas e se eles forem gêmeos? Então quer dizer que se duas crianças, filhas do mesmo pai, forem criadas uma no Polo Norte e a outra no deserto, a única coisa que vai interferir na diferença delas é seu genótipo? Não! É aí que entra o fenótipo. Fenótipo. O fenótipo é a ação que o ambiente tem sobre determinado fator genético. Agora que sabemos alguns conceitos de genética, vamos falar sobre a lei de Mendel. Gregor Johann Mendel era um monge austríaco e iniciou suas pesquisas no Jardim dos Mosteiros, cruzando plantas de ervilhas de linhagem pura. Mas como? Por quê? Mendel trabalhou com as ervilhas Pisum sativum, mais conhecidas como ervilhas de cheiro, ou ervilha mesmo. E por que ele usou essa planta e não outra ou algum tipo de animal? Ele escolheu as ervilhas porque elas possuem um crescimento rápido. São de fácil cultivo e apresentam um grande número de variedades. Ele começou utilizando as cores das ervilhas, verdes e amarelas. Mendel cruzou ervilhas verdes puras com ervilhas amarelas puras para ver como iria ser seus descendentes. Quando ele cruzou essas duas linhagens,
percebeu que toda a sua prole era amarela. Então chamou o genitor das sementes amarelas e verdes de geração parental P e sua prole de F1. Então, Mendel cruzou as sementes da F1 entre si e obteve um resultado distinto. Chamou a segunda prole de F2. Percebeu que 75%, 3/4 dos descendentes possuíam sementes amarelas e 25%, 1/4, possuíam sementes verdes. Mendel então concluiu que as sementes amarelas são dominantes sobre as sementes verdes. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que na geração parental, as ervilhas amarelas são chamadas de vezão-vezão e as verdes de vezinho-vezinho. Quando ocorre o cruzamento, a ervilha amarela manda um vezão e a verde manda um vezinho. Os dois se juntam e formam ervilhas amarelas, porém heterozigotas, vezão-vezinho. Quando essas ervilhas híbridas são autocruzadas, o resultado não é diferente do esperado. Vezão-vezão, vezão-vezinho, vezão-vezinho e vezinho-vezinho. Ou seja, como o alelo V é dominante e determina a cor amarela, 3 de 4 são amarelos e 1 de 4 é verde. Conclusão: quando no genótipo existem 2 alelos, apenas o dominante é observado no fenótipo. Resumindo, a primeira lei de Mendel, ou lei da pureza dos gametas, os alelos se separam na formação dos gametas. E até a próxima, pessoal! Após a apresentação do nosso vídeo, vamos relembrar um pouquinho sobre os genes. Os genes dominantes ou recessivos, que já foi falado na aula anterior, vamos falar sobre ele mais um pouquinho para chegarmos à segunda lei de Mendel. Então, os genes dominante ou recessivo, eles sobrepõem ao recessivo se expressando sempre, mas ele precisa o quê? Só de um gene dominante para fazer isso. Por quê? Os genes, eles para expressar a sua característica, eles são aos pares, né? E pode ser os dois dominantes, por exemplo, que se chamaria homozigoto na representação como azão-azão. Ou ele pode ser um heterozigoto, né? Que é o azão-azinho. No caso, somente o azão é suficiente para expressar a característica dominante. E no caso do homozigoto recessivo, são necessários 2 alelos idênticos para que manifeste a característica. Como viram no vídeo, a primeira lei de Mendel, ela também é conhecida como a lei da segregação dos fatores e diz que todas as características de um indivíduo são determinadas por um par de genes. Então, só para relembrar o conteúdo da última aula. E chegamos aqui à segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela é também conhecida como a lei da segregação independente. Os genes são responsáveis para 2 ou mais características, separam-se de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Quer dizer, a cor do cabelo não interfere na cor dos olhos, então elas seguem independente. Seguindo, vamos falar sobre os experimentos da segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, a cor amarela foi representada pelo gene dominante vezão, ou seja, o fenótipo será amarelo para os genótipos vezão-vezinho ou vezão-vezão. Já o fenótipo verde só pode ser representado pelo gene recessivo vezinho-vezinho. No caso, nesse cruzamento, Mendel realizou com ervilhas vezão-vezão, errão-errão. No caso do vezão, ela seria de cor amarela e elas seriam rugosas. E ele encontrou, fazendo o cruzamento com vezão-vezão, errão-errão, vezinho-vezinho e errinho-errinho na geração parental, ele encontrou na geração,
fez o cruzamento para a geração parental na F1, ele encontrou na F2 9 ervilhas de sementes amarelas, né? 3 amarelas rugosa, primeiro 9 lisas, 3 amarelas rugosa e 3 verdes lisa e uma verde rugosa. Então, demonstrando o que predominou para que ela fosse amarela e lisa, ou amarela e lisa, foi os alelos dominantes vezão, né? E errão, que seriam para a predominância de amarelo liso. E, consequentemente, os alelos heterozigotos predominaram as sementes amarelas rugosa ou verde e verde lisa. No caso, a verde rugosa, ela continha somente os alelos recessivos. E para a textura do caso também o que? Ele representou, como eu já falei anteriormente, que a textura dela ser lisa ou rugosa, ela é representada pela letra R maiúsculo. Então, o fenótipo liso é rão. E no caso da textura rugosa, representada por errinho. Então, ela pode ser lisa, sendo errão, ou errinho, que é um heterozigoto. Sendo errinho, quer dizer, o par R maiúsculo que apresenta, ele que vai determinar a característica para ela ser lisa, porque ele é um dominante e sobrepõe ao recessivo. Já a textura rugosa só pode ser representada pelo gene recessivo. E para essa característica rugosa ser evidente, ele precisa o quê? Os pares, né? Errinho. Então, a conclusão da segunda lei de Mendel, ele fala que sobre os fatores alelos, que para 2 ou mais características, que no caso, amarela lisa, amarela rugosa, né? Verde lisa ou verde rugosa. Essas características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. A seguir, eu vou passar mais um vídeo para vocês, para que fique mais claro de como que é feito o cruzamento. Nesse vídeo, será sobre uma espécie bovina, né, que ele tem a presença e ausência de chifre. Então, para que ele tenha chifre, ele precisa ser o dominante, vai ser representado pelo azão. No caso, sem chifre, ele vai ser representado pela letra azinho. Isso é uma característica, mas ele vai trazer as características com pelo curto e pelo longo. No caso do pelo longo, ele será bezão. E no caso do pelo curto, ele será bezinho. Então, será um cruzamento de heterozigotos. Bezão, bezinho, azão, azinho, cruzando com bezinho, bezinho e azinho, azinho. A seguir, eu retorno para fazer a conclusão do nosso vídeo. A principal diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel é que na segunda lei de Mendel, o Mendel quis testar se 2 características analisadas ao mesmo tempo teriam dependência entre si. Ao final do experimento, Mendel concluiu que as características analisadas simultaneamente não dependem umas das outras. Dessa forma, são consideradas características independentes. Exemplo, a sua altura não depende da cor do seu cabelo. Aí na aula anterior, eu passei um exercício hipotético da segunda lei de Mendel, levando em consideração 2 características, por isso que a segunda lei de Mendel de uma espécie de bovino. Característica número 1 seria a presença e a ausência de chifres. Essa característica é determinada por um par de genes representado pela letra A, sendo que A maiúscula dominante determina um indivíduo com chifre e A minúscula recessiva determina um indivíduo que não possui chifre. Mas só que esse animal ele tem outra característica, que seria a característica representada no exercício como a característica número 2, que seria o tamanho dos pelos. Nela, nós também temos um gene dominante, que é o B maiúsculo, que determina o pelo longo, e nós temos um gene recessivo, que é o B minúsculo e determina o pelo curto. Então, se temos esses genes, nós também temos genótipos. Para a característica número 1, que é a presença e ausência de chifre, nós temos azão-azão, que é o homozigoto dominante, e o azão-azinho, que é o heterozigoto, e aí dá indivíduos com chifre. E o azinho-azinho, o homozigoto recessivo, vai dar indivíduos sem chifre. Com a característica 2, que é a presença e tamanho dos pelos, nós temos o mesmo esquema. O homozigoto dominante e o heterozigoto é o pelo longo e o homozigoto recessivo é o pelo curto. Agora vamos para o cruzamento que eu passei em sala de aula. Se você quiser pausar o vídeo agora e tentar resolver a questão, agora é a hora.
O exercício é um cruzamento entre o indivíduo heterozigoto, com chifre e pelo longo, e o indivíduo homozigoto recessivo, de pelo curto e heterozigoto com chifre. Nós temos duas formas de resolver esse exercício, que está pedindo a probabilidade do casal gerar um indivíduo de pelo longo e sem chifre. Eu vou fazer uma forma e, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo em outro momento para resolver esse tipo de cruzamento de outra forma. Antes de fazer o quadro de Punnett no final, nós temos que determinar os gametas de cada indivíduo. Como estamos trabalhando com duas características, temos que determinar os gametas de cada indivíduo. Vamos pegar o indivíduo duplo heterozigoto de pelo longo com chifre primeiro, que é o Bzão, Bzinho, Azão, Azinho. Fazendo o quadro, nós temos os seguintes gametas: Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão e Bzinho, Azinho. Determinamos os gametas do primeiro indivíduo. Vamos determinar os do segundo indivíduo, que é o indivíduo de pelo curto com chifre, Bzinho, Bzinho, Azão, Azinho. Para isso, usamos o mesmo esquema que utilizamos no primeiro indivíduo. Feito isso, vamos montar o quadro de Punnett para fazer os cruzamentos, usando os gametas que nós retiramos anteriormente. Depois disso, é só preencher o quadro, fazendo os cruzamentos adequados. Depois disso, vamos interpretar os resultados. Vamos dividir, para ficar organizado, 4 fenótipos possíveis: pelo longo com chifre, pelo longo sem chifre, pelo curto com chifre e pelo curto sem chifre. Foram 6 indivíduos de pelo longo com chifre, 2 de pelo longo sem chifre, 6 de pelo curto com chifre, 2 de pelo curto sem chifre. Como a pergunta só pedia a frequência de indivíduos com pelo longo e sem chifre, já temos o nosso resultado. Nesse cruzamento, a cada 16 indivíduos, nós temos 2 de pelo longo e sem chifre. A resposta também pode aparecer de outra forma, na forma de fração: 2 por 16 ou 1 por 8, que é a mesma coisa. Além disso, ela também pode aparecer na forma de porcentagem. Se você fizer uma regra de 3, como eu estou mostrando aqui, vai dar 12,5%. Simplificando, na segunda lei de Mendel, ele foi capaz de notar que, ao cruzar uma ervilha de cor amarela de textura lisa com uma verde rugosa, pode nascer uma amarela rugosa, ou seja, a característica de cor não depende da característica de textura. E essa foi a nossa aula de hoje sobre a segunda lei de Mendel. Deixo para vocês alguns vídeos de resumo, tanto da primeira quanto da segunda lei de Mendel, e o filme O Óleo de Lorenzo, que é um filme que é em português e que traz muito a noção de como a genética funciona, sobrepondo as características. E até a próxima aula.